qual a diferença de dissertação, argumentação, exposição, questão discursiva e estudo de caso? A aluna me perguntou, pediu para eu falar isso com vocês na aula passada, né? É o seguinte, isso aqui, olha, se você não dominar, entre as aspas, este assunto, você vai acabar quebrando a sua cara, tá certo? O que você tem que entender é o seguinte, uma das coisas mais difíceis que existe para mim, eu já falei com vocês, uma das coisas é entender o coração da mulher, já falei para vocês. E não vem, sabe que ele é homem. Não, eu não falei mal da mulher. Só é difícil de entender. Mas também não significa que eu não entenda. A segunda coisa mais difícil que existe para mim, mostrar para as pessoas o que é prosa, que eu já dei aula para vocês sobre isso. E uma outra coisa que é muito difícil é mostrar que Deus é um. Porque todo mundo fala que só existe um Deus e quando conta 3. Então, eu não quero entrar nestes detalhes, principalmente ao vivo aqui. Mas agora pintou mais uma coisa difícil, que é ensinar o que é dissertação. Dissertação, nada. Como assim nada? É porque quem escreve dissertação em provas é porque não tem o que fazer. Quando a banca fala assim, ó, faça uma dissertação, tal, ela não sabe o que ela está te pedindo. Por quê? Porque dissertar não é escrever. Dissertar também pode ser falar. A dissertação é uma forma de você se comunicar por meio da escrita e por meio da fala. Se eu entrar um dia em uma prova, em uma sala de aula, e o professor falar comigo assim, ó, faça uma dissertação, eu vou dizer para ele, vou chegar para ele, vou falar com ele assim, que olha, eu te odeio. E se ele falar assim, o que você disse, professor? Eu apenas obedeci ao seu pedido, porque dissertar é falar. Aí talvez haja pessoas, né, que estejam aí tremendo como Parkinson. Gente, eu estou ficando doido. Mas o que eu estou falando? Dissertar é falar. Vai para o Google. Vai no Google. Vai no Google e clica lá que quer dissertar. Aí quando as mangas falam, faz uma dissertação, a pessoa pensa que dissertação é fazer uma redação. Então nós vamos falar o seguinte, como é difícil demais explicar o que é dissertação, eu estou te dando a definição correta. O que é dissertar? Nada. Nada. É a mesma coisa, quando a banca pede para fazer um texto em prosa não é nada. Toda vez que você vê um texto em prosa é somente ela está falando com você o seguinte, ó. Prosa você vai escrever nas linhas, só isso. Isso que é prosa. Escrever o quê? Se uma banca falar comigo, você faça uma prosa, eu coloco assim, ó, oi, tudo bem? Sua mãe tá boa? Seu pai tá bom? Como é que tá seu tio? E a comadre da sua vizinha? Tá viva? Comeu angu? Comeu repolho? Comeu cenoura? Bom, tá a prosa aí, ó. Prosa é qualquer texto, desde que você pega uma linha, começa daqui e vai até o final. E o parágrafo? Ai, Jabaquara! O parágrafo, você respeita. O menino me irrita, não, menino. Professor, só uma perguntinha, já sei que você vai perguntar. E se a banca pedir para fazer uma dissertação? Até amanhã você faz uma redação. Existe uma matéria, o nome dela é tipologia textual. Se a banca pedir para eu fazer uma narração, é uma história. Se a banca pedir para eu fazer uma descrição, são aspectos físicos e psicológicos. Se a banca pedir para eu fazer uma argumentação, é para defender uma tese. Se a banca pedir para eu fazer uma exposição, é para fazer um texto informativo. Se a banca pedir para eu fazer um texto injuntivo, é para eu desenvolver algum texto que mais se relaciona a aspectos, tipo receita de bolo, regras, e por aí vai. Isso é tipologia textual. Se a banca fala comigo, faça uma dissertação, o que você quer que eu escreva? Dissertação não é tipo de texto. Não é tipologia textual. Mas existem algumas bancas que falam, faça uma dissertação sobre isso. É porque ela não sabe o que ela está perguntando. Na verdade, ela está querendo uma argumentação. Isso é tão verdade que o Enem faz? O Enem faz assim, ó,
faça um texto dissertativo barra argumentativo. O que a FGV faz? Faz um texto dissertativo barra argumentativo. Mas já vi muitas propostas de dissertação, que elas não sabem o que elas estão pedindo. Beleza? Argumentação. O que é argumentação? Defesa de tese. Toda argumentação você tem que dar a sua opinião. E dar a sua opinião não é dizer eu penso, eu acho, eu necessito. Argumentar é você defender uma tese, dizer que é importante que isso ou que aquilo seja feito para que possamos alcançar isso ou aquilo. Quando eu falo, é necessário criar projetos. Eu estou defendendo tese. Eu estou argumentando em cima de um texto. E o que é uma exposição? Imagine se você vai fazer uma prova amanhã e a banca pede para você assim, ó, faça um texto expositivo sobre isso, isso e isso. Se você não souber o que é um texto expositivo, você está morto. Você vai zerar a sua redação. Menino, eu já falei sobre texto expositivo e argumentativo. Praticamente em todas as minhas lives eu falo sobre isso. É a mesma coisa, um texto argumentativo e um texto expositivo. A única diferença é que aqui você defende tese e aqui você informa apenas. Você não defende tese em texto expositivo. Quando você pega um texto expositivo e começa a falar, o fulano de tal, na década não sei das quantas, criou o avião, construiu o avião, na mesma época em que o outro não sei das quantas, criou a vacina. Naquela época, 20% dos brasileiros optaram pela vacina e 80% não optaram pela vacina. Isso gerou um caos no Brasil. E, em contrapartida, a fulana de tal defendeu a sua tese, dizendo que se o homem, se a mulher viver até 45 anos, ele vai alcançar... É só informação. Em momento nenhum no texto expositivo, você vai ler. É importante que você pegue a vacina e enfie a vacina no seu braço, porque isso vai trazer benefício. Se der conselho, é argumentação. Se apenas informar, é exposição. E questão discursiva e estudo de caso. Filhão, isso aqui, olha, é a mesma coisa do estudo de caso. Só que tem um detalhe. Questão discursiva e estudo de caso não é tipologia textual. Se alguém falar comigo assim, faça um estudo de caso. Como assim? Você quer que eu faça estudo de caso? Então deixa eu fazer, então. Meu pai estava chupando picolé na praia, aí de repente veio um homem e roubou ele. Olha, você não quer um estudo de caso? Você não vai me direcionar para o estudo de caso, não? Faço uma questão discursiva? Faço sim uma questão discursiva. Ó, eu não gosto de comer jiló, porque jiló é muito ruim. Desde criança, minha mãe não me dava jiló, me obrigava a comer jiló, hoje eu não como. Pronto, você não vai me direcionar, não? Você não vai falar sobre o que é para fazer uma questão discursiva e um estudo de caso, não? Mas existem algumas características aqui. Quais são as características? Observe aqui um detalhe muito importante. Ó. Normalmente, os textos argumentativos, a cada 10, não, a cada 20, não, a cada 50. A cada 50 propostas de redação nos dias de hoje, 49 textos argumentativos e um expositivo. Dificilmente a banca pede exposição, mas quando pede, mata 90% dos candidatos. O que é isso? É um texto que vai seguir um padrão dentro do número de linhas estabelecido pela banca. 30 linhas, de 25 a 30, 35 a 40, 18 a 20, por aí vai. Agora, uma das características da questão discursiva e do estudo de caso é o texto com menos linhas. Não adianta você tentar enfiar dentro de uma proposta, dentro de uma folha pautada, uma informação numa questão discursiva com 25 linhas, com 30 linhas. São menos linhas.
Então, assim, existem características de texto. Você, para fazer uma prova, você tem que saber se a banca vai te cobrar uma redação normal ou se a banca vai te cobrar uma redação especial. Às vezes a banca fala, redação, questão discursiva sobre tema atual. Estudo de caso sobre tema atual. Ou seja, ela vai colocar na questão discursiva, te dá um papel menor, pequeno, um espaço com 10 linhas, que ela vai te falar entre 12 a 15 linhas, entre 7 a 10 linhas, ela vai definir isso para você, e vai te dar o assunto, e você tem que saber o que escrever, porque se você só apresenta, já acabou. Então, tem as características para você fazer uma questão discursiva. E o estudo de caso, que tem muito a ver com a discursiva, é porque a banca vai colocar em um texto motivador, vai te contar um caso, ela vai te contar um caso, e em cima do caso que ela vai te contar, que ela for te contar, ela vai pedir para você responder fazer uma pergunta sobre o caso, ela vai mandar você dissertar sobre alguma coisa, dissertar no sentido de escrever, né? Tanto faz, independentemente, ou argumentar, ou colocar de forma expositiva. Top, top, galerinha!